Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi Cess, estudante de Psicologia. No vídeo de hoje eu vou contar pra você como foi o meu quarto semestre da faculdade em uma universidade particular. Bom, gente, que saudade que eu estava de gravar um vídeo aqui pro YouTube pra vocês. Se você me acompanha lá no Instagram, inclusive, fica a dica, me segue lá. Eu vou contando pra vocês, né, ao longo do semestre, a minha rotina e como tá a faculdade, etc, em tempo real. Então, se você tá por lá, você viu que tava bem corrido aí nos últimos momentos, principalmente nesse fechamento de semestre, onde tínhamos muitas coisas para fazer, mas enfim, vamos contando ao longo do vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja muito bem-vindo a esse lindeza de canal. Eu te convido a maratonar essa sequência de vídeos que eu faço desde o primeiro semestre da Faculdade de Psicologia, onde eu conto pra você como foi a minha experiência com cada matéria ao longo desses semestres. Passar pra você uma ideia mais realista e pouco romantizada da Faculdade de Psicologia, não é verdade? Pra você saber de verdade se você faz ou não essa faculdade, se é pra você, se não é pra você, e também pra você que tá fazendo já e tá super curioso pra saber como que vai ser os outros semestres, enfim. Eu faço faculdade na Universidade Paulista, né, mais conhecida também como UNIP, no período noturno, no campus de São José dos Campos. Mas enfim, vamos parar de enrolação, vamos lá. E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, porque é muito importante pra mim marcar ali o que vocês gostaram do vídeo. Isso é muito importante pra eu saber se eu trago mais vídeos como esse por aqui. Nós tivemos 8 matérias, sendo 4 delas online. Inclusive, eu vou estar olhando aqui pra minha memória auxiliar, vocês vão perceber que eu vou estar olhando assim um pouquinho pra baixo, mas é pra não falar de mais nem falar de menos, né? E a primeira foi uma optativa, que foi Libras, né? Tinha algumas outras opções, eu não me recordo agora exatamente quais eram as matérias, porque quando eu vi que tinha matéria de Libras, pra mim já foi essa que eu já escolhi, assim, imediatamente, nem cogitei pensar em outras matérias, porque nossa, eu queria muito fazer. Foi muito legal, realmente foi uma matéria incrível, assim, foi muito interessante. Mas o que eu acho? A matéria, ela teria sido muito incrível se ela fosse pessoalmente, porque aí a professora sabe ali mais ou menos o que a gente acha e tal. Embora a professora das aulas gravadas era uma boa professora, era muito boa, né? Eu acho que presencialmente seria muito melhor. Que é uma matéria para te fomentar essa vontade, né, para você ver se você gosta disso, é mais nesse sentido, porque é uma matéria assim que não focou tanto na parte prática, né, se focou mais na questão histórica, né, na implementação da Libras no contexto brasileiro. Então, foi interessante para entender essa história de como que surgiu a Libras, de como que ela foi regularizada, normatizada, enfim, como ela se tornou uma língua. O que é muito interessante, mas que seria muito bacana se a gente tivesse mais partes práticas, né? Aprender mais sobre os sinais em si. Essa disciplina optativa não é física, ela é feita na sala de informática, onde você faz a inscrição, você agenda a sua prova, né? E aí você vai lá no dia que você agendou para fazê-la na sala de informática, o que é bem diferente, mas eu achei que também foi tranquilo. Não sei, né, dos meus colegas, se você for meu colega e estiver assistindo, pode comentar aqui o que você achou da sua prova, né, ainda mais se foi outra matéria optativa, né, que não tenha sido Libras, mas eu achei a prova tranquila, uma prova bem fácil, foi fácil de fazer o agendamento da prova também, então tudo isso são pontos muito positivos. Próxima matéria, Ciências Sociais. Aí essas próximas que eu vou falar eram matérias obrigatórias, a gente não poderia escolher, e aí foi feita nessa modalidade, né, de prova primeiro em casa, depois presencial. Essa matéria, eu confesso pra vocês que eu não me dediquei tanto, assim, sabe aquela matéria que você sente, estuda muito e tal, não. Eu fiz ela, o que precisava no site e tal, né, fiz algumas aulas ouvindo enquanto eu fazia algumas outras coisas. E o meu estudo foi mais certo ali na hora da prova mesmo, né? Tem algumas matérias que foram bem parecidas, né? Então ela é uma dessas 4 matérias que foram bem semelhantes. Uma foi complementando a outra, ia repetindo uma coisa da outra, né? E essa foi a primeira, eu vou comentando nas próximas, né? Foi estudado, assim, vários pensadores, filósofos, movimentos e esse tipo de meio social mesmo. Ciências sociais nesse sentido, né? Então se discutiu sobre o marxismo, o positivismo, né, muitas vezes. Um ponto que eu não achei tão positivo também nessa matéria é que tinha muito cara de Enem. Então, assim, muitas matérias, né, muitas questões das provas, das atividades, muitas dessas matérias que ficavam no livro e tal,
tinha muita cara de Enem, gente, assim, era questões do Enem mesmo, e aí a gente acha que foge do Enem, mas a gente não foge do Enem. Mas, enfim, foi ok, essa matéria foi ok, a prova foi ok também. Estudar essas matérias online, que foi pesquisando algumas provas antigas, onde tinha algumas questões que facilitavam muito o estudo, então acho que isso me ajudou demais nessa matéria. Próxima, relações étnico-raciais. Essa matéria complementou ciências sociais, porque se aprofundou mais a questão do movimento negro e dessas relações étnico-raciais mesmo, né? Algumas discussões, alguns raciocínios, eles eram meio parecidos, um pouco repetidos, mas é isso, né? E nesta, a gente conseguiu entender melhor, né, as questões do direito, as questões de leis, né, da pessoa negra no Brasil e realidades, comparando com outros países também. A matéria da prova e tal foi parecida com a de ciências sociais, né? Foi o mesmo jeito que eu utilizei para estudar. Eu achei a prova um pouquinho mais fácil, na verdade, mas utilizei o mesmo jeito ali de se estruturar e tal, então deu tudo certo também. Por fim, neurociências, que é o meu grande pesar nesse vídeo, vai ser para essa matéria, que eu cheguei na faculdade querendo muito ir pro laboratório, né? E com essa nova modalidade, depois de 2020, né, daquela situação e tal, da pandemia, etc., se colocou nessas matérias online e tal, e neurociências ficou uma matéria online, o que é um grande pesar mesmo, assim, eu achei algo muito ruim, né, mas é uma matéria que foi ok, foi uma matéria boa, mas que poderia ter sido muito melhor aproveitada, justamente por ter sido online, gente. Neurociências, a gente quer ver cérebros, a gente quer ir no laboratório, a gente quer fazer experimentos, né? Quão importante é essa matéria, assim, né? Então eu acho que ela seria muito valorosa se ela tivesse sido presencial, tá? Então ela ficou um pouco vaga, porque não tinha livro-texto nessa matéria, então só tinham algumas aulas gravadas com os slides e era só isso mesmo que tinha, né? E isso dificultou muito o estudo, o que eu acho um ponto muito negativo nesse semestre, mas que mesmo assim deu tudo certo, porque um pouco antes da prova eu consegui encontrar o professor que é responsável por essa matéria na minha sala, né, nessa matéria de neurociências, e ele conseguiu me dar uma iluminada, assim, tipo, é isso que cai normalmente, é isso que você tem que focar, e isso foi muito bom, né, esse apoio do professor foi bacana, não tinha provas antigas, esse mesmo rolê que eu falei de antes, não tinham provas antigas, era muito difícil encontrar, então foi realmente assim, um tiro no escuro, sabe? Uma matéria que me deixou muito ansiosa pra fazer a prova, porque era um tiro no escuro, eu não sabia o que eu tava fazendo ali, nossa, e agora? Mas tudo bem, deu tudo certo nessa matéria, mas é uma matéria que, pra mim, eu vou ter que estudar mais a parte, vou ter que estudar em algum outro momento, quem sabe nessas férias agora, né, e tal, pra aprofundar, porque eu vejo a importância dela e é uma pena, assim, que ela não tenha sido tão bem trabalhada ali dentro da faculdade. Mas vamos lá, as matérias presenciais agora. Então eu vou começar aqui por temas em psicologia social, que foi uma matéria muito ligada às ciências sociais, a relações étnico-raciais, e extremamente ligada à psicologia social que nós tivemos no último semestre também. Então assim, foi um trabalho de focar mais esses assuntos, porque tinham muitas matérias sobre isso, né? Como elas eram presenciais, né? O professor conseguia, assim, sentir um pouco mais a sala. Eu acho que isso deixou algumas discussões um pouco mais valiosas, um pouco mais interativas. Essa dinâmica, ela é muito melhor, muito maior, né? Então, assim, nesse sentido foi muito bom, foi muito positivo, né? Por ela ser presencial. Deu para perturbar o juízo nessa matéria, né? A intenção do professor é criar um senso crítico nas pessoas e nos alunos, né? E, enfim, e realmente deu para perturbar o juízo, deu para pesquisar mais, deu para pensar mais, refletir bastante nessa matéria. Bem em psicologia e bem em psicologia social, né? Mas se continuava nesse mesmo pensamento, né, dessa matriz epistemológica, né, do materialismo histórico dialético, então vem seguindo nesse sentido. Beleza, continuando, né, o mesmo professor deu uma matéria de psicologia socio-interacionista, que seguia o mesmo raciocínio, também tinha esse modelo epistemológico, né, e agora eu encerro essas matérias que são bem semelhantes entre si, né, são essas 4, já estão mencionadas para vocês, mas ela tinha um foco maior em 2 pensadores, que é o Vygotsky e o Vallon,
Então, no primeiro bimestre, né, a gente estudou o Vygotsky e no segundo bimestre o Vallon. E foi bem interessante, são matérias legais. E no último semestre da faculdade, lá no terceiro, nós estudamos sobre Piaget. Então, houve uma comparação muito grande, assim, entre Piaget, o Vallon, o Vygotsky. E isso facilitou o estudo, deixou ele um pouco mais claro. Foi muito interessante ter essa perspectiva. Maravilha! E a quarta matéria foi Psicologia Comportamental, que é a continuação da última matéria sobre o Sniff, que era aquele ratinho, né? Da matéria de análise do comportamento. Então, alguns conceitos foram bem repetitivos, sabe? A professora colocou de novo, fortaleceu aquela questão do reforçamento positivo, reforçamento negativo, todos esses conceitos do Skinner. Ela continuou, né, batendo na mesma tecla pra gente realmente aprender sobre isso, e a gente viu mais na prática, né, essa questão em pessoas, né, como que as pessoas reagem, como que as pessoas são reforçadas positivamente, negativamente, enfim. Eu achei um pouco repetitiva, porque a gente já tinha aprendido bastante isso no último semestre, mas foi necessária porque ela enfatiza mesmo e deu para ter bastante contato, assim, com algumas realidades, alguns estudos de caso, digamos assim. Acabei de perceber que eu não estava falando sobre a prova dessas matérias, então eu vou voltar um pouquinho, né? As matérias de temas em psicologia social, psicologia socio-interacionista, as provas são incríveis, gente, de verdade, assim. Embora são matérias que não eram as minhas favoritas do semestre, não são, né, as minhas favoritas do semestre, nem nada do tipo, foram matérias muito boas de fazer a prova, né? Então é uma prova que, embora tenha textos, sejam longos, ela é tranquila, sabe? A gente consegue conversar com a prova. Então, essas provas são assim 10/10 mesmo, são muito legais, muito interessantes. E aí a prova sobre psicologia comportamental também foi tranquila, mais ou menos. Na verdade não foi tão tranquila assim, ela foi um pouco difícil, um pouco confusa em algumas partes, justamente porque alguns conceitos se misturam, a gente acaba confundindo um ou outro, mas ainda assim foi de boa, né? Quem conseguiu estudar com certeza conseguiu fazer a prova de alguma forma. E algo que é interessante comentar com você, a gente tem o hábito de querer juntar uma matéria com a outra, né? Achar que elas são parecidas e a gente vai querendo costurar uma matéria na outra. Mas a verdade é que na psicologia a gente não pode fazer isso, porque as matérias elas vão perdendo sentido, né? Então, no mesmo dia eu ia fazer uma prova de temas em psicologia social. E aí ambas falavam de coisas totalmente opostas e contrárias, né? Psicologia comportamental e psicologia social. Então alguns conceitos acabaram se misturando um pouco na minha cabeça, o que me forçou a ter um pouco mais de atenção. E aí é legal de dar essa sacada pra você, pra que você tenha essa atenção também se você for pro quarto semestre, se você estiver indo aí pra faculdade de psicologia, já entenda que é importante a gente fazer essa divisão. Beleza? Vamos terminar e aí eu já falo dessa prova também, que é de técnicas de avaliação de inteligência. Gente, foi muito interessante ter contato com essa matéria. Eu sei que, assim, alguns amigos da faculdade não gostaram muito, porque é uma matéria um pouco mais metódica, né? Ela falava sobre teste psicológico, então nós tivemos nosso primeiro teste psicológico, né? Aprendemos sobre o primeiro. Foi o VISC, que é um teste psicológico de inteligência, né? De avaliar a inteligência de crianças e adolescentes, né? De 0 a 16 anos. Minha sala é muito grande, então, por ter muitos alunos, em alguns momentos a professora acabava confundindo um pouco, acabava ficando um pouco perdida, porque é muito novo, então tá lá o material do teste. E aí a gente tem que manusear o material do teste. E é a primeira vez que a gente tá pegando. Então, automaticamente são muitas dúvidas, são muitas questões, né? São muito, nossa, como é que será que funciona isso e tal. Então, com certeza demandou muita atenção da professora. E aí isso acabou deixando as aulas um pouco mais cansativas, né? Porque tinha que parar em alguns momentos e responder uma pergunta ali. Mas foram as primeiras, porque depois a gente foi pegando jeito, as coisas vão fluindo de um jeito um pouco mais tranquilo, bem metódica, né? Bem teórica também. Então tem bases muito importantes e ela tem bastante a ver com psicometria, né? Então foi uma matéria interessante, eu gostei dessa matéria, tá? A gente conseguiu aprender a começar e fazer um raciocínio, né? No momento clínico ali, um raciocínio diagnóstico mesmo. Saí bem nessa prova, era uma prova que eu tava nervosa pra fazer, porque é uma prova que tem cálculos, né? Então se você erra, você vai errar mesmo, né? O método que ela foi grampeada não foi o melhor, mas a prova em si tava correspondendo ali com o que foi estudado e com o que a gente ia calculando ao longo daquela prova. Vamos para os trabalhos, né? O trabalho do primeiro bimestre, tá? Primeiro bimestre
Vamos dividir em dois aí, né? O primeiro bimestre foi de psicologia socio-interacionista e a gente fez uma atividade com crianças, pessoalmente, a gente aplicou um experimento do Vygotsky a respeito das cores. Então, a gente abordava o conceito dos símbolos do Vygotsky, da associação dos símbolos com as cores com crianças. Então, foi legal, porque foi muito prático. Aí, no segundo bimestre, nós fizemos outro de psicologia socio-interacionista. Aí esse foi a respeito dos conceitos do Vallon. A gente teria que escolher um quadrinho, ou algum filme, algum desenho, alguma coisa assim, que abordasse alguma das fases que o Vallon estabelece. E aí o meu grupo escolheu o personalismo. Se você conheceu aí o Vallon, vai saber o personalismo, qual fase é essa. E nós conceituamos através dos quadrinhos do Snoopy. Então foi muito legal, foi um trabalho que foi um pouco mais tranquilo, porque era só a gente ler ali o quadrinho, né? A gente não precisava aplicar em uma pessoa e combinar, porque tem toda a questão da agenda daquela pessoa e tal, né? E ali foi um pouco mais tranquilo, eu gostei demais. E aí, para complementar, a gente fez um trabalho de temas em psicologia social também, sobre a atuação do psicólogo social, né, dentro do contexto ou da educação, ou da saúde, enfim. E eu resolvi falar sobre educação e Libras, porque era a matéria que eu já estava estudando na optativa, e agora que eu vou fechando aqui o vídeo pra vocês, então a gente começou com a matéria, vou terminar falando dela de novo, né, então eu já estava lendo alguns livros sobre isso, né, porque eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão, e aí isso ajudou muito, assim, porque nesse trabalho eu já aproveitei e coloquei algumas discussões que já estavam sendo sugeridas naquela matéria e também nos livros que eu estava lendo, então foi um trabalho muito legal, muito gostoso de fazer. Agora um balanço geral do semestre, e aí eu já vou realmente finalizando aqui com vocês. Então foi um semestre bem vivido, eu consegui fazer algumas leituras, foi um semestre que eu não peguei exame, e então os estudos eles foram bem equilibrados, consegui manter a calma na hora de fazer a prova, o que é muito valioso, assim. Então foi tranquilo, com menos pressão, então eu me cobrei menos em relação aos trabalhos, tive conversas muito importantes com algumas amigas que me ajudaram, assim, a ter menos cobrança na hora de fazer os trabalhos, isso foi muito positivo também. E mantive a calma para fazer as provas, isso foi maravilhoso, com certeza foi uma das coisas que mais evitaram o exame pra mim. Então é isso, pessoal, se você é fã de psicologia, assim como eu, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que também gosta, sabe, aquela pessoa que precisa, que tá querendo fazer faculdade, compartilha, me segue lá no Instagram, se inscreva no canal, marque o gostei, todas essas coisas que vocês já até sabem, mas que vale a pena falar aqui, pra eu saber que vocês gostam desse conteúdo e pra eu trazer mais conteúdos assim aqui pra vocês. Até a próxima, gente, um beijo!